Olá, tudo bem? Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência aos estudos no Breve Catecismo de Westminster e hoje com a pergunta de número 17, que diz o seguinte: a que estado a queda reduziu o gênero humano? Ou seja, havia um estado de coisas, uma situação antes da queda e há outro muito inferior após a queda, ao pecado do homem. E a resposta que o Breve Catecismo dá é o seguinte: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. A queda reduziu o gênero humano. Portanto, o estado em que nos encontramos é muito inferior àquele que Adão e Eva experimentaram antes da queda. Bom, o que significa estado de pecado? Embora isso seja mais explorado nas perguntas seguintes, basicamente significa que quando o homem transgrediu contra a lei de Deus, quando ele quebrou o pacto que foi firmado no Jardim do Éden, primeiramente ele assumiu uma grande culpa, né? É a culpa do pecado. Esta culpa recaiu contra ele, o tornando condenável, ou seja, digno de condenação eterna da parte de Deus, que é o Supremo Juiz. Mas significa também o domínio do pecado, porque além de culpado, o homem se torna escravo. Mesmo que ele ignore isso, a grande verdade é que a vontade do homem, ela já não é mais livre para conhecer e decidir sem qualquer vício entre o bem e o mal. Todo homem após a queda já nasce inclinado para o mal. Todo homem após a queda, ele naturalmente é cego em relação ao pecado e ele, com muita facilidade, ele corre para fazer aquilo que desagrada a Deus. Pois bem, somente a intervenção de Jesus Cristo, né, nos outorgando o Espírito Santo, que nos dá a fé e nos dá o novo nascimento, é que nos liberta primeiramente da culpa, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho único de Deus, nos purifica de todo pecado, e ao mesmo tempo do domínio do pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Então agora o Espírito Santo nos dá liberdade para fazer aquilo que agrada a Deus. Vejam, é impossível alguém agradar a Deus sem que primeiro ele tenha sido resgatado pelo Espírito Santo. Por isso ninguém será salvo por obras, mas somente pela graça. É somente pelo que Jesus Cristo fez e não pelo que nós fazemos. Posteriormente, contudo, nós somos habilitados a toda boa obra, ainda que, né, a nossa inclinação ainda continue sendo para o pecado, até o dia que nós seremos transformados, né, ou ressuscitados para possuirmos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Bom, meus irmãos, nesse ponto a gente vê uma marca da doutrina reformada, né, que é justamente afirmar, né, a depravação total, que significa que o homem não possui livre-arbítrio, como muitos afirmam, né? Deus criou o homem com esse livre-arbítrio, todavia, quando ele pecou, a sua vontade deixou de ser livre para escolher e conhecer e escolher livremente entre o bem e o mal. A verdade é que o homem já não consegue compreender o que é certo e errado, e ele está profundamente inclinado a fazer o que é mal. Como disse Spurgeon, o homem é livre da mesma forma que a água de uma cachoeira é livre para fazer o que quiser, desde que seja cair. Então esse é o estado de pecado ao qual se refere esta pergunta. Agora, a miséria, ela está depois, porque ela vem como consequência do pecado. Significa as suas consequências indiretas, né? Ou secundárias, melhor dizendo. Quais são as consequências secundárias do pecado? É que, por meio do pecado, nós entramos numa profunda desarmonia, primeiramente com a natureza, né? Tendo que matar para sobreviver, tendo que
lutar para não morrer, e não somente nós, mas toda a natureza está num profundo caos, né? Num profundo caos, a natureza geme, ela sofre, como diz Paulo, né, aos Romanos, capítulo 8, ela aguarda a redenção dos filhos de Deus gemendo, porque as florestas estão sendo destruídas, né, a água está sendo poluída e o ar também, as espécies estão sendo extintas, e o homem muitas vezes não tem outra opção senão fazer isso, porque ele está em desarmonia com a natureza. Ele também está em contradição com o seu próximo, né, cobiçando, invejando, odiando o seu próximo. Ele está em contradição íntima, né? Esse desequilíbrio interior, esse vazio, essa falta de satisfação que todo ser humano tem, sempre desejando mais e sendo insaciável, porque a imagem de Deus nele está corrompida e há um grande vazio dentro do seu coração. Isso nos leva ao último ponto, ele está em desarmonia com Deus, né? Ele está em desarmonia, ele é rebelde, ele não aceita as coisas de Deus, ele não aceita a intervenção de Deus, ele não tem prazer na lei de Deus, e todavia ele o tempo todo está buscando por algo que possa satisfazê-lo em lugar de Deus, e não encontra e jamais encontrará. Vejam, meus irmãos, tudo isso leva então a um estado de miséria. Nós sofremos, nós sentimos dor, nós adoecemos, né? Nós sofremos com todos esses desequilíbrios, com a natureza, com o próximo, conosco mesmos, né? E de forma que o sofrimento passou a fazer parte da vida humana, e por fim a morte, por causa do pecado. Adão não morreu ali imediatamente, né? Mas ele passou a viver como se morto fosse, porque passou a viver separado de Deus, e já com um relógio, né, ligado, cronometrando os seus dias até o seu falecimento, por fim. Bom, vejam, meus irmãos, então o estado de miséria é a resposta que a Bíblia tem, né, para uma das perguntas mais fundamentais, né, o porquê do sofrimento. Por que eu sofro sendo uma pessoa boa? Porque Deus permite na minha vida a pobreza, o desemprego, a doença, a perda de um familiar, uma depressão, uma angústia, seja lá o que for. Enfim, embora a gente sofra com as consequências mais imediatas daquilo que nós fazemos ou do que pessoas próximas de nós faz, a grande verdade é que esse estado de miséria implica que a gente sofra consequências diretas ou indiretas desde o evento da queda. Então, o sofrimento é algo inevitável. Nessa vida nós vamos sofrer muito mais do que ter sensações boas. Mas tudo isso nos aponta para a esperança. Sim, há esperança, porque Deus, tanto quanto Ele é justo, Ele também é amor. E Ele prometeu uma solução para isso, porque Ele nos amou. E a solução está numa troca que Ele propôs, que o justo pagasse a culpa dos injustos e também os redimisse, ou seja, os libertasse da escravidão que eles estavam sob o pecado. Esta obra foi realizada pelo Filho de Deus encarnado. Jesus Cristo, morrendo na cruz, ele pagou o preço que era exigido para o perdão dos nossos pecados, e ele nos libertou do nosso algoz, né? Nos libertou daquele que nos escravizava e nos deu liberdade. Essa liberdade é experimentada por todo aquele que recebe o Espírito Santo, que passa a ter poder para fazer a vontade de Deus, que passa a ter poder para, mesmo sendo um pecador, agradar a Deus com palavras, obras e pensamentos. Assim, meu irmão, há uma esperança, e embora a gente continue sujeito às misérias dessa vida, né, no dia final nós temos a promessa de que seremos todos transformados, ou aqueles que morrerem serão ressuscitados
para finalmente serem semelhantes ao corpo da glória de Cristo. Ou seja, toda lágrima será enxugada, né? toda dor será extinta, e nas chagas de Cristo nós seremos então finalmente curados de todo o sofrimento. Esta é a esperança do crente. É preciso primeiro compreender que somos pecadores, estamos debaixo desse jugo do pecado, né? E, enfim, de todas as suas consequências, para finalmente entendermos quão grande, quão precioso, quão maravilhoso foi o trabalho, foi a obra que Cristo realizou em nosso favor, para a honra e glória de Deus Pai. É necessário crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, se tornou nosso Senhor e Salvador, para que possamos ter acesso ao antídoto deste estado de pecado e miséria. Que Deus assim nos abençoe. Amém.